Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da eletrostática e dessa vez nós vamos ver a lei de Coulomb. Nós temos visto até agora a ideia de cargas elementares, prótons e elétrons, a ideia dos sinais. Nós vimos que a carga pode ser calculada pela quantidade de cargas elementares multiplicado pelo valor da carga elementar, ele 1,6 vezes 10 a menos 19, nós calculamos isso. A carga é dada em Coulomb, né? Em C, em homenagem ao descobridor aí da força de atração e de repulsão entre cargas. Então, assim, nós já temos a ideia de cargas positivas que podem ser repelidas, cargas de sinais contrários, negativos e positivos, que podem sofrer algum tipo de atração. Então, essa é a ideia básica da eletricidade e da eletrostática. Agora a gente vai entrar num campo mais específico, que é calcular a força elétrica entre as cargas. Tá? Entraremos nisso. Então, nós temos aqui a lei de Coulomb, tá? Que é expressada por uma fórmula, que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Em seu experimento, Coulomb utilizou duas esferas eletrizadas, Q1 e Q2. Q nada mais é do que uma forma de referir a carga, né? Como a gente viu anteriormente em carga elementar. Então, Q1 é uma carga qualquer, 1, tá? E Q2, uma carga 2 qualquer. Elas são separadas pela distância d. Aqui eu tenho um exemplo do que ele está dizendo. Então, eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2. O tamanho dela não importa, tá? Elas são pontiformes, ou seja, eu só interesso aqui na ideia do sinal, entendeu? Então, a gente não está preocupado com o tamanho das cargas, nada disso. Ou melhor, do corpo, né? Do objeto em si. Pense numa carga positiva e numa carga positiva aqui, separado por uma distância. Aqui eu tenho uma carga positiva, outra negativa, separado por uma distância d. Aqui eu tenho uma carga negativa e aqui uma carga negativa também, separados por uma distância d. Então eu tenho três casos aqui, nessas linhas, separados por uma mesma distância d. Tá? Então vamos pensar no experimento dele. Então ele utilizou dois corpos, duas esferas eletrizadas, significa que ela tinha um tipo de carga, positiva ou negativa, separados por uma distância, a fim de determinar a força elétrica de atração ou repulsão entre elas. Então, a gente não viu que a atração e a repulsão entre cargas, então, como é que eu calculo essa força que atrai, ou essa força que repele? Então, ele pensou nisso. Ele chegou às seguintes constatações com relação às forças elétricas de atração ou repulsão entre as partículas eletrizadas. Então, vamos ver. Primeira conclusão que ele chegou. Tem a direção da reta que passa pelas partículas. Ter a direção se refere a ser horizontal ou vertical. Beleza? Então, aqui, se a linha que une, ou melhor, a reta que une as cargas, ela está aqui na horizontal, então a força, independente se ela é de atração ou de repulsão, ela tem o mesmo sentido da reta que passa pelas partículas. Então a seta é nesse sentido. Eu não posso ter uma força, por exemplo, assim, para cima, entendeu? Porque aqui estaria na vertical. A força precisa ser na horizontal, porque a reta que une as minhas cargas é uma reta, nesse caso aqui, na horizontal. Beleza? Então a primeira conclusão passa por isso aí. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Nossa continuação. Aqui eu tenho essa força, que obviamente é de repulsão. Beleza? Eu tenho uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui. Então, aqui na carga Q1, eu tenho a força que é F21. Significa dizer o seguinte, F21, o 2 vem primeiro que o 1 aqui. Significa a força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Que força é essa? Olha a seta indicando a força de repulsão. É óbvio que essa partícula aqui vai repelir essa e vice-versa. Então, a força que essa partícula 2 exerce na 1 é uma força de repulsão para a esquerda. F12 é a força que a partícula 1 exerce em 2, que também é de repulsão. Então, essa é a ideia que ele propôs. Veja,
No segundo caso aqui, como são cargas de sinais contrários, então eu tenho uma força que também tem o mesmo sentido da reta, né? A direção, perdão. Direção eu falo horizontal e vertical. Sentido eu falo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A ideia é essa em física. Então, eu tenho uma carga 1 e eu tenho uma força que a partícula 2 exerce na partícula 1, por isso que é F21, ok? Essa força é de atração. E aqui eu tenho F12, que é a força que a partícula 1, tá, exerce em 2, que é o que? De atração. Então, essa seta indica a força que essa exerce nessa, e essa seta aqui indica a força que essa partícula exerce nessa. Obviamente, uma força de atração. Como os três casos aqui, a carga é a mesma, né, elas vão ter praticamente a mesma intensidade, obviamente com sinais opostos, porque elas estão em direções opostas. Vocês viram vetores lá no primeiro ano. Tá? O vetor indica a ideia de sentido e a ideia de direção. Tá? Temperatura não tem vetor porque ela é uma medida, uma grandeza escalar. Né? A força aqui é uma grandeza vetorial e depende do sentido, da orientação. Por isso que tem a setinha do vetor aqui. Okay? Nesse caso aqui, no terceiro caso, eu tenho a mesma coisa do primeiro, né? A questão é que as cargas são diferentes. Aqui eu tenho carga negativa e carga negativa. Aqui eu tenho a força que a partícula 2 exerce em 1 e a força que a partícula 1 exerce em 2. Tranquilo? Então tá claro isso, né? Assim, ele chegou às seguintes constatações com relação às forças elétricas de atração e repulsão entre as partículas eletrizadas. Então, resumindo, tem a direção da reta que passa pela partícula e ele, a fim de efeito didático mesmo, a gente coloca os vetores aí das forças de um exercendo na outra para facilitar o entendimento, separado por uma distância. A segunda conclusão que ele chegou é que constitui um par de ação e reação. Vocês viram isso no primeiro ano, né? Significa que elas têm a mesma intensidade, né? Só que em sentidos opostos, ok? Então, eu digo assim, ó, F12 é igual a menos F21, porque ela está no sentido oposto, né? O vetor é contrário, veja. Esse vetor está para a esquerda, que é o F21, o outro está para a direita. Né? Só que em módulo, ou seja, desconsiderando o valor negativo, em módulo eu apenas pego o número puro sem descrever o sinal negativo ou positivo, em módulo elas são iguais, por causa da lei da ação e reação. Okay? A força tem intensidade diretamente proporcional ao valor absoluto de cargas, ou melhor, ao valor absoluto de cada uma das cargas, e, portanto, diretamente proporcional ao valor absoluto do produto das cargas. Então, assim, pessoal, a força aumenta, o que é diretamente proporcional? Significa que quando eu aumento as cargas, eu aumento a força. A ideia é essa. Então, ela é proporcional ao produto das cargas, à multiplicação dessas cargas. Né? Se ela é diretamente proporcional ao valor absoluto de cada uma das cargas, ela pode ser proporcional e deve ser ao produto dessas cargas. Né? Significa que aumentei a carga, o valor dela, né? Eu aumento a minha força eletrostática, minha força elétrica. Né? Quarta conclusão que ele chega aqui, ela tem intensidade inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, a força eletrostática aqui vai ter o seguinte, quando eu aumento a distância entre as cargas, eu diminuo a força. Então, veja, o que é esse símbolo aqui? É o símbolo de proporcionalidade, né? Então, a ideia é a seguinte, se esse valor for grande, se a distância é muito grande, está no denominador. Né? Então, eu vou dividir 1 por um valor muito grande. Então, esse valor aqui de F tende a diminuir. Por outro lado, se o valor de D é pequeno, eu vou dividir 1 por um valor pequeno, esse valor tende a aumentar aqui. Beleza? Das constatações discutidas, é possível descrever a seguinte sentença. Então, veja,
eu tenho a minha fórmula básica, que é, de acordo com o experimento que ele fez, o produto das cargas em módulo dividido pelo quadrado da distância. É a fórmula básica, tá? Da força aqui. Então, eu tenho o K, que é uma constante, beleza? Que a gente vai usar aqui, né? E é a fórmula matemática que exprime a lei de Coulomb. Então, a gente vai usar basicamente essa fórmula aqui. Algumas considerações. A constante K depende do meio das cargas, né? Enfim, se as cargas estiverem no vácuo, que é o sistema que a gente vai adotar, a constante é representada por K0, uma simbologia diferente, denominado constante eletrostática. Seu valor no sistema internacional é K0 igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, esse é o valor que a gente vai adicionar nos cálculos, ok? Na fórmula de Coulomb, utilizam-se apenas os módulos das cargas. Então, se eu tiver carga negativa e positiva, eu vou desconsiderar isso, eu vou trabalhar com um número bruto, sem carga alguma, ou melhor, sem sinal algum. Justamente para efeito de considerar o valor, né? Apenas. Se considerarmos os sinais das cargas, podemos verificar que as forças são de atração e de repulsão. E aqui é só uma ideia para você ter noção do que está acontecendo. Se o produto for maior que zero, ou seja, der um número positivo, cargas de mesmo sinal. Então, essa é a conclusão que eu chego. Então, as forças são de repulsão, né? Beleza. E aí pode ser positivo, positivo, negativo, negativo. Claro, né? Multiplico negativo com negativo, dá positivo, maior que zero. Se o produto das cargas é menor que zero, é óbvio que eu vou ter sinais contrários, né? Então, as forças são de atração. Beleza, galera? Então, nós temos aqui um exercício para ser resolvido. Nós temos o seguinte: calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Pontiformes é porque não importa o tamanho dela, tá? É desprezível, você não leva em conta o tamanho. Essa carga tem valor aqui, esse menos 5 aqui está elevado aqui em cima, tá? Porque está aqui embaixo, mas é menos 5 aqui, é uma potência, tá? Menos 5, não está legal aqui, mas enfim, menos 5 aqui em cima. 3 vezes 10 é menos 5 e 5 vezes 10 é menos 6, que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 15 centímetros, dado a constante aqui que nós temos. Pessoal, como a constante está em metro quadrado, a gente vai trabalhar o valor das distâncias sempre em metro para facilitar os cálculos. Então, se estiver em centímetro, quilômetro, você passa para metro. Então, a primeira coisa é a nossa fórmula. Força é igual a K0 módulo K1, K2, Q1, Q2, dividido pelo quadrado da distância. Então, o que eu tenho aqui? Força é igual. Qual é o meu K0? Meu K0 está aqui. 9 vezes 10 a menos 9, ou melhor, a 9, vezes, aqui eu tenho o produto das cargas, veja, né? As minhas cargas aqui, né? É o produto dessas cargas aqui. Dividido, tá a barra aqui, ó, pelo quadrado da distância. 15 centímetros. Centímetros para metro eu divido por 100. Então, 15% dá 0,15. Então, eu tenho o quê? Fazendo as continhas, eu vou multiplicar 3 vezes 9 dá 27. Essa potência de 10 aqui, lembra? Multiplicação de potência, eu conservo a base e somo os expoentes. 9 mais menos 5 dá 4. Então, 27 vezes 10 a quarta. Aqui, eu elevo 0,15 ao quadrado. Aqui, eu tenho 5 vezes 10 a menos 6 repetido. Vou para adiante. Vou multiplicar 27 vezes 5. Beleza? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. 4 mais menos 6 dá menos 2. E aí, fazendo todas as divisões, galera, eu posso fazer um recurso aqui, galera, que é o seguinte: adiantar essa vírgula e colocar a potência negativa. Quando eu caminho com a vírgula para a direita, a minha potência tende a ser negativa. Quando eu caminho para a esquerda, positiva. Então, 0,0225 é o mesmo que 2,25 vezes 10 a menos 2. É uma outra forma de escrever o número. Lembra da notação científica? Fiz essa divisão, tá? Cheguei a 60 newtons. Aqui, pessoal, o recurso é: se eu tenho uma potência sendo dividida, eu levo ela para o numerador e ela fica positiva. Por isso que aqui ele faz menos 2 mais 2. Porque, na verdade, o 10 a menos 2 está lá em cima, né? Ou
Se pegar só os dois aqui, né? Claro que tem outro número. Aqui o 10 mais 2, menos 2, perdão, tá embaixo. Aqui tá menos. Menos aqui, tá? Então, os números estão aqui e tal. Eu vou levar esse cara lá para cima. Né? Ele vê esse cara para cima, ele muda de sinal. Então, fica igual aqui, ó. A 10 a menos 2 vezes 10 a mais 2. Ok? Esse é o cálculo. Potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 2 mais 2, por isso que ele chegou nessa conclusão aqui. Fazendo todos os cálculos aqui, 10 elevado a zero aqui é 1, dá 60, enfim. Minha força elétrica é 60 newtons. E aqui eu tenho 3 exercícios para vocês tentarem resolver, muito parecidos com o que a gente viu. É só substituição mesmo de valores na fórmula, com atenção para os sinais e os cálculos, beleza? É isso aí, galera. Até a próxima.